Olá, eu sou a professora Priscila Guez e nessa aula nós vamos provar a conjectura que nós chegamos com os nossos últimos exemplos. Ela diz que o determinante entre os vetores u e u mais kv é igual a k vezes o determinante de u e v para todos os vetores u e v do R2, do plano cartesiano, e todo k real. Bem, então vamos pensar em casos. É claro que se o k é igual a zero, u mais kv vai ser o próprio vetor u. E o determinante entre u e ele próprio vai ser igual a zero. Então, nós sabemos que a conjectura seria válida nesse caso. Então, vamos agora pensar no k positivo, né? E depois nós vamos pensar no k negativo. Então, para início, vamos descobrir quem é o determinante entre u e v. Então, aqui eu tenho uma representação de u e v. Observa que nessa ordem eles estão no sentido horário. Então, nós vamos fazer o determinante deles ser igual, né, a menos 1 vezes a área do paralelogramo. Dessa vez, eu vou considerar o vetor u como a base desse paralelogramo. Então, o seu comprimento, né, o módulo do vetor u, vai ser a medida da base. Vou representar com barras paralelas e o vetor u no meio. A altura relativa a essa base, vamos traçar aqui, né? Segmento perpendicular. Nós vamos dizer que esse segmento, que eu estou desenhando aqui em amarelo, ele tem medida h. Então, deixa eu aumentar aqui esse módulo de u, né? O módulo de u vai ser a medida da base. Então, nós teremos que o determinante entre u e v vai ser igual a menos 1, já que estão no sentido horário, vezes a medida da base do paralelogramo, vezes a medida da altura. Então, menos 1 vezes módulo de u vezes h. Então, agora vou considerar um valor de k positivo e nós queremos descobrir qual é o determinante entre u e u mais kv. Então, aqui no nosso desenho, o vetor u mais kv, ele é a diagonal do paralelogramo formado a partir dos vetores u e kv. Então, vou construir esse vetor u mais kv. Então, para isso, vou pegar aqui o vetor kv para k positivo, vai ter mesma direção e mesmo sentido do vetor v. Então, vai ser esse vetor aqui, kv para k positivo. Vou pensar no paralelogramo formado por u e kv. E aí, nós sabemos que a diagonal, que eu vou fazer aqui em roxo, é o vetor u mais kv. Então, aqui a gente tem o vetor u mais kv. Bem, se nós queremos o determinante entre u
e U mais KV, U e U mais KV, nós vamos precisar descobrir a área do paralelogramo formado a partir desses dois vetores, correto? Então, vou tentar aqui traçar esse paralelogramo. Vou precisar prolongar aqui. Então, ó, esse paralelogramo com um lado rosa e os três lados em roxo é o paralelogramo que a gente precisa descobrir a área para achar o determinante entre U e U mais KV. U e U mais KV, nesta ordem, estão no sentido horário. Então, o determinante vai ser a área do paralelogramo vezes menos 1. Bem, vou considerar o vetor U como a base, né? Nós já sabemos que a medida dessa base vai ser o módulo de U. Então, eu preciso agora pensar na altura relativa ao lado que é esse vetor U, correto? Então, se a gente marcar aqui, vou até marcar aqui o prolongamento, a reta suporte do vetor U, para a gente poder, para facilitar a nossa visualização, né? Então, eu vou precisar do segmento que é perpendicular aqui ao vetor U. Então, ó, partindo aqui desse vértice, nós vamos ter esse segmento também em amarelo. Agora, qual vai ser a medida dessa altura? Bem, vamos observar o seguinte, ó. Essa reta suporte do vetor U forma um ângulo reto com a altura do paralelogramo inicial, correto? Então, nós temos aqui, ó, um triângulo retângulo que tem um cateto medindo H e a hipotenusa é o comprimento do vetor V, ok? Então, vamos olhar também para esse triângulo retângulo que está formado aqui, ó, que tem essa altura, que é a que eu quero descobrir a medida, e esse lado aqui em verde. Esse lado aqui em verde, que é a hipotenusa, ele é paralelo ao vetor KV. Então, ele tem a mesma medida do vetor KV, né? Que é o módulo de KV. K vezes módulo de V. Bem, se eu olhar atentamente para esses dois triângulos, a gente consegue provar que por essas duas retas serem paralelas, os ângulos, esse ângulo interno aqui do triângulo é igual a esse aqui. Ou seja, esses dois triângulos, eles são semelhantes. Se aqui a hipotenusa do menor tem medida módulo de V e a hipotenusa do maior tem medida K vezes módulo de V, então a razão de semelhança entre esses dois triângulos é K. Ou seja, se aqui o cateto em amarelo mede H, esse cateto em amarelo vai medir K vezes H. Então, a área do paralelogramo
de lados U e U mais KV vai ser o produto do módulo de U, que é a medida da base, vezes a altura, que é K vezes H. Tenho que multiplicar essa área por menos 1, já que eles estão no sentido horário. Então, nós teremos menos 1, que multiplica módulo de U vezes K vezes H. Ok? Então, ó, posso reescrever isso aqui como K vezes menos 1 vezes módulo de U vezes H. Repara que menos 1 vezes módulo de U vezes H é o determinante entre U e V. Então, nós conseguimos provar que a conjectura sempre vai ser verdadeira quando K for positivo. Ok? Falta ainda a gente provar que a conjectura é verdadeira quando K é negativo. Então, para isso, a gente vai usar algumas propriedades que a gente já viu. Vamos fazer isso aqui no outro quadro. Bem, então nós já vimos uma propriedade que dizia o seguinte, que o determinante entre o vetor U e o vetor KV era igual a K vezes o determinante de U e V. Da mesma forma, nós também falamos que se nós tivermos o determinante de KU e V, ele também vai ser igual a K vezes o determinante entre U e V. Então, a partir dessas duas propriedades, se nós tivermos o determinante de um KU e um PV para K e P reais, aplicando essas duas propriedades anteriores, nós podemos afirmar que esse determinante é K vezes P vezes o determinante de U e V, correto? Então, nós vamos usar essa ideia para provar a nossa conjectura no caso de K negativo. Ok? Então, nós temos o determinante, precisamos descobrir o determinante entre U e U mais KV, correto? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar o primeiro vetor por menos 1, e aí eu teria que multiplicar o determinante aqui também por menos 1. Vou multiplicar o segundo vetor por menos 1, teria que multiplicar o determinante por menos 1. O menos 1 com menos 1 daria 1, então eu posso afirmar que esse determinante é igual ao determinante de menos U e menos U menos QV. Ok? Bem, quando eu fiz isso, esse menos QV é positivo. Então, o que eu posso fazer é aplicar a mesma conjectura que a gente está tentando provar para K positivo, porque nós já vimos que ela é válida. Então, com isso, nós teríamos que esse determinante é igual a menos K vezes o determinante entre menos U e V. Determinante de menos U e V, de novo, usando aquela propriedade anterior, é menos o determinante de UV. Então, nós teremos menos K
que multiplica menos 1 vezes o determinante de U e V. Assim, menos K vezes menos 1, nós chegamos que o determinante entre U e U mais QV, quando K é negativo, é igual a K vezes o determinante entre U e V. Com isso, nós conseguimos provar que a nossa conjectura ela é válida, então ela na verdade é uma propriedade dos determinantes para quaisquer U e V do plano e para qualquer valor de K real. Ok? Até a nossa próxima aula.